Começou ontem a campanha nacional de vacinação contra a gripe e a vacinação contra a febre amarela continua sendo tema na região de Campinas. A doença preocupa muito a população, já que 3 pessoas morreram com a doença na região e outra morte está sendo investigada. Então, para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio o médico infectologista Ricardo Aiden. Tudo bem, doutor? Tudo, e você? Obrigada pela sua presença mais uma vez. Doutor, eu queria que o senhor explicasse o que é a febre amarela. Então, uma doença causada por um vírus, né? E que por provocar nas formas mais graves, mais importantes, o aparecimento de icterícia recebeu esse batismo aí de febre amarela. Embora como outras doenças, como dengue e outras congêneres, uma vez que também é um flavivírus do mesmo grupo, é uma doença que com muita frequência passa de forma assintomática ou com poucas manifestações. Entretanto, na sua forma grave, quase que sempre cursa com outras alterações e a icterícia, que deixa a pele amarela, daí o nome de febre amarela. E uma febre muito alta também, doutor? Febre importante, alta, que pode chegar a 40 graus, uma vez que esses vírus também têm um componente neurotrópico típico dos flavivírus, né, como na dengue, encefalite de São Luís, que não tem aqui no Brasil, mas que tem em outros países do mundo, e tem esse neurotropismo. Então, dor de cabeça é uma praxe e aparece na maioria das doenças infecciosas em graus diferentes, mas em especial nessas que têm um tropismo pelo sistema nervoso central, uma atração. Certo. E o contágio? Uma pessoa pode passar para outra ou não? Não, não há contágio interpessoal, precisa do mosquito vetor, no caso da forma silvestre, o hemagogos, e na forma urbana, o Aedes aegypti, como a gente conhece. E como que é o tratamento da febre amarela, Então, doutor? o tratamento ele é sintomático, nas suas formas mais leves, com medicação habitual para controle da febre, do enjoo, É bem parecido com o mal-estar. tratamento da dengue também? Parecido com o tratamento da dengue nas suas formas mais leves e também nas suas formas mais graves, por que não? Porque há um comprometimento muito grande do rim associado a um comprometimento do fígado. Então, as medidas de suporte visam dar condições para as pessoas sobreviverem, brigarem contra o vírus, com o seu sistema de defesa, os anticorpos, os glóbulos brancos, e as medidas de sustentação, quase que sempre nas formas graves, invariavelmente em UTI, conseguem, às vezes, com que o indivíduo tenha condições de se recuperar. O próprio Drauzio Varela, que foi acometido por uma febre amarela, esteve internado no hospital de ponta, com UTI, etc., conseguiu sobreviver ao episódio. Então, a gente vê, só que assim, a mortalidade é alta, algo que gira em torno de 30% a 40% dessas formas graves, não considerando um imenso contingente de gente que tem formas leves ou moderadas e inaparentes, como acontece também na dengue. E aqui no Brasil a gente não via falar muito, né? Normalmente tomava-se a vacina contra a febre amarela quando ia viajar para alguns países de fora. E agora está aí, está na região de Campinas, no interior de São Paulo, Minas Gerais. Quem deve se vacinar, doutor? Então, as pessoas que estão em zonas onde se colocou bloqueio, onde aparecem as epizootias, que na verdade são o aparecimento da febre amarela nos macacos, que servem de sentinela, tá? O macaco ele adoece, morre, então isso faz um ciclo entre o macaco e o mosquito e o agente transmissor. Isso chama epizootia. Onde isso é constatado, toda aquela região periférica ao caso, ao foco onde se encontrou o macaco sabidamente contaminado pela febre amarela, se tem que bloquear, que é o que está acontecendo hoje em Campinas, que já aconteceu em outras cidades do estado, ou se reportando anteriormente. A última vez que eu estive aqui, a gente falou de Minas, Teófilo Otoni, outras regiões. E agora já chegou no E interior agora de São chegou Paulo. no interior de São Paulo, já tinha chegado ali naquela região mais fronteiriça com o estado de Minas Gerais, São José do Rio Preto, Catanduva, Jabuticabal. Isso foi descendo, chegou agora a grande Campinas, digamos assim. Então, você tem que vacinar toda a população da região. E como é que sai porque a gente começou falando da área rural, né, que seria nos macacos e tal, e de repente, muito rápido, chegou ali a cidade realmente. Como é que chega ali, doutor? Na Através verdade, do mosquito assim, né, mesmo? a transmissão via mosquito infectado que se espalha e que, por vezes, tem, então, um grande contingente desse agente transmissor silvestre, no caso, hemagogos, e isso vai lentamente se estendendo.
e aí atinge os primatas, os macacos, e daí o homem que entra em contato nessas regiões. Então tem que se bloquear a região inteira, né? Isso a gente fala é algo assim que é extremamente lamentável para nós, infectologistas, ter que passar por uma situação dessa. Espero que a gente não passe por isso aqui na região da Baixada. Até porque também influencia o fato de você ter o mosquito transmissor numa concentração maior naquela urbe, naquela cidade. E hoje ainda estive com o pessoal de controle de endemias aqui da cidade de Santos, com a doutora Ana, e ela me disse que a gente continua com 0,7 no índice de concentração de mosquito, que é um índice adotado no mundo inteiro, o índice Lira, e pelo Ministério da Saúde do Brasil, e o risco eminente é de 3, 4 para cima, então nós estamos bem abaixo. Só que é assim, se tivermos uma epizootia aqui em volta dessas cidades aqui, Cubatão, Santos, etc., Baixada, nos né? primatas, na Baixada, né? Nesses primatas estaremos também tendo que aderir a essa questão dessa vacinação preventiva. Sem dúvida. E agora com feriados, né, doutora? A gente teve sexta-feira passada feriado, essa semana novamente, na outra novamente, muita gente viaja para o interior de São Paulo. Essas pessoas devem se vacinar ou apenas o repelente pode resolver? Eu sou um pouco mais drástico lá no meu consultório, que eu falo para as pessoas. Se você não tem um fortíssimo motivo para vacinar para uma região onde tem ocorrido casos, você deve postergar ou não realizar essa viagem. E óbvio que se isto acontecer, deveria haver sim uma vacinação prévia, de no mínimo, idealmente, em torno de 15 dias de antecedência, o que, por exemplo, no feriado da semana que vem, viabilizaria essa proteção causada pela vacina. O corpo, para produzir anticorpos, ele leva, em média, de 15 a 20 dias, idealmente. Então, antes disso, se houver exposição, mesmo tendo sido vacinado, existe o risco de contaminação pela doença. Sem dúvida. E desde ontem, a região de Campinas ampliou a vacinação contra a febre amarela. Todos os postos de saúde estão imunizando contra a doença. Então, a gente vai falar ao vivo agora com o repórter Felipe Pereira, que está por lá. Fê, muita gente está procurando a vacina por aí, hoje ainda? Tem sim, viu, Van? Bom dia, doutor Ricardo. A procura pela vacina contra a febre amarela aqui na cidade de Campinas, ela se potencializou com as últimas notícias que a gente trouxe durante todas essas semanas aqui no VTV da gente. Desde que a vacinação foi estendida para outros centros de saúde, como por exemplo esse aqui do Jardim Ipauçurama, de onde nós falamos ao vivo com vocês, muita gente está procurando a imunização. Por quê? Muita gente tem medo de pegar a febre amarela. O Ipauçurama, exatamente onde nós estamos, fica a pelo menos 25 quilômetros de distância, falando de uma linha reta, né, do distrito de Sousas, que é onde foi encontrado ou foram encontrados os macacos contaminados com a doença até esse momento e onde há um caso suspeito de morte em investigação. Mas mesmo assim, mesmo essa distância toda, a população acaba procurando bastante essa vacinação. Nesse momento, a procura é reduzida por quê? São senhas distribuídas no período da manhã e no período da tarde. Cada centro de saúde, são 64 ao todo, cada um está fazendo uma campanha própria, né? Cada um está fazendo um esquema próprio de vacinação para poder garantir aí a imunização da população. Aqui no CS do Ipauçurama funciona o seguinte: algumas senhas são distribuídas no período da manhã e outras no período da tarde. As senhas da manhã já acabaram, mais de 40 pessoas passaram por aqui durante as primeiras horas do dia, entre 7 e 9 horas da manhã. As vacinas, as doses serão distribuídas novamente a partir da 1h da tarde até às 5, conforme eu conversei aqui com as funcionárias. Perguntei para a coordenadora aqui da unidade se a procura está muito mais elevada por conta do risco, né, do medo da febre amarela. Ela disse que esperava, sim, esse movimento um pouco mais intenso. Vale ressaltar, a coordenadora também deixou bastante claro essa informação para a gente, que tem muita gente que está procurando a vacinação contra a febre amarela e que já tomou a vacina em algum outro ano. No ano 2000, aqui em Campinas, houve uma epidemia de febre amarela e, por conta disso, metade da população, cerca de 500 mil pessoas, foi vacinada contra a doença. Então, tem muita gente que foi vacinada em 2000 e que está procurando, mais uma vez, a dose contra a febre amarela.
Aqui no centro de saúde, a orientação que é passada a essas pessoas é que elas não precisam tomar porque já estão imunizadas. Até por conta disso, eu emendo uma pergunta para o doutor, aliás, vou fazer até duas perguntas para ele. A primeira pergunta, doutor, é a seguinte: afinal, quanto tempo dura a vacina? A pessoa que tomou no ano 2000 precisa tomar em 2017 de novo? E a segunda pergunta, até por conta de uma recomendação do Ministério Público, que determina que apenas uma dose é considerada suficiente, essa mesma determinação também fala que a vacina pode ser fracionada, ou seja, uma ampola de vacina seria suficiente para imunizar mais de uma pessoa, até 10, 20 pessoas, dependendo do tamanho da dose. Nenhuma cidade da região de Campinas adotou essa medida. Todo mundo dá uma dose, uma ampola por pessoa. De fato, ajuda a imunizar ou é apenas uma medida paliativa para evitar que não se fiquem vacinas? Bom dia, ou para que não Felipe. sobrem, ou para que faltem vacinas, né? Bom dia, Felipe. Obrigado. Com relação a essa questão do fracionamento de doses, isso foi adotado em várias oportunidades pela Organização Mundial de Saúde, nas epidemias que aconteceram na África, e você pode, por exemplo, onde tem 0,5 ml, usar 1 ml para cada indivíduo. Porém, a imunidade ela não é tão duradoura, ela dura o suficiente para você cortar a evolução da epidemia. E do outro ponto de vista, basta uma única dose. O Brasil era o único país do mundo que não adotava as medidas da Organização Mundial de Saúde, que uma dose é imunizante para sempre. Então você não precisa tomar uma segunda dose quem já tomou a primeira dose, isso é claro, e óbvio que foi muito bom que o Ministério da Saúde do Brasil tivesse tomado essa atitude. E quanto dura a imunização, então, doutor? A imunização ela é definitiva, então você tomou uma dose, você está definitivamente protegido. O que é muito bom, porque algumas pessoas tomaram em outras idades e a partir dos 60 anos a vacina aumenta bastante, sobremaneira, o índice de eventos adversos. Então, e fora a questão de economia de escala, que ninguém pensa nisso nessa hora, mas é um fato, quando você pensa coletivamente em adquirir vacinas, isso conta e conta bastante. Você consegue imunizar, então, um número maior de pessoas que estariam suscetíveis. Tá certo. Obrigada, viu, Felipe, pela sua participação e pelas suas perguntas. E agora a gente tem umas perguntinhas também que vieram pelo Facebook, doutor, vamos ver se a gente consegue responder. A Débora Raquel Alves: as duas vacinas podem ser tomadas no mesmo dia? As duas, acredito que é a da gripe e a da febre amarela. Por crianças ou tem que esperar um tempo? Não, podem ser tomadas simultaneamente. Algumas outras vacinas, como tríplice viral, deve-se ter um intervalo entre febre amarela e a tríplice viral, de sarampo, cachumba, de 15 dias. Porém, influenza, gripe, pode ser tomada no mesmo dia. Tá certo. Patrícia dos Reis Francisco: tem um filho com síndrome de Down, com cardiopatia corrigida, tetralogia e de Fallot. Ele pode tomar a vacina de febre amarela? Sim, em caso de necessidade, no caso de uma epidemia, ele pode e deve tomar, porém com algum grau de monitoramento um pouquinho mais específico por parte do pediatra que assiste a criança ou de um eventual neurologista ou cardiologista que assistam a criança. E essa vacina tem alguma reação, doutor? A vacina ela é feita por vírus vivo, né, atenuado, e ela pode dar reações. Se buscou há um tempo atrás trocar a cepa vacinante, o tipo do vírus usado para vacina, por assim dizer, e era uma cepa antes mais neurotrópica, que causava uma série de efeitos colaterais relacionados ao sistema nervoso central, desde convulsão a manifestações nos nervos periféricos. E com essa mudança para uma outra cepa menos neurotrópica ou com atração pelo sistema nervoso central, se diminuiu bastante os eventos adversos, como febre, dor no corpo e tudo mais, e especificamente essa questão neurotrópica. Agora, como toda vacina, como é algo estranho ao organismo, existe um protocolo de observação, de registro de eventos adversos, mas é uma vacina que, digamos assim, na sua totalidade, pode ser tomada no caso de uma epidemia. Tá certo. Vi uma perguntinha também pelo WhatsApp. O Tiago pergunta: qualquer pessoa pode tomar as vacinas? Idosos, crianças? Na verdade, após os 60 anos, tem que ter uma recomendação médica, uma prescrição médica clara, porque essa pessoa pode ter outros agravos. E crianças, a partir dos 6 meses de idade em caso de epidemia ou de 9 meses de idade em situações normais. Tipo, uma família vai viajar, nós não estamos no auge de uma epidemia, essa criança deverá ser vacinada
após 9 meses de idade para poder ter o certificado e ir para uma região, tipo África do Sul, ou Colômbia, ou Panamá, países que exigem o certificado internacional de vacina de febre amarela. E a pessoa que está com algum sintoma de gripe, febre, pode tomar qualquer uma das duas vacinas, da febre amarela e da Poderia, gripe? até se fosse algo, vamos dar conta assim, de pouca intensidade, no caso de uma epidemia, no caso de uma situação se fosse mais realmente extrema, necessário, se fosse extremamente necessário. No caso da gripe, ela poderia postergar. E no caso da febre amarela, você poderia, em certas circunstâncias, autorizar essa vacina. Mas quando há o curso de alguma infecção febril ou supostamente causada por vírus, o sistema imune está mais direcionado para combater aquela doença, por exemplo, dengue. Então, a resposta vacinal, por vezes, não é tão eficaz ou tão completa. Daí essa restrição relativa. Agora, no caso de uma epidemia de febre amarela que se instalasse, onde é muito importante essa questão dos dias para a proteção ser conferida pelo próprio organismo, você poderia, como exceção, vacinar essas pessoas. Tá bom, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Conversei com o médico infectologista Ricardo Aiden. Muito obrigada, doutor. Obrigado, mais uma vez. Uma boa tarde para o senhor.